Olá, olá, boa noite a todos. Me ouvem bem? Credo, tô me vendo gigantescamente aqui. Se é que existe essa palavra, deixa eu sair do full screen. Gallery View, acelerou. Vocês me ouvem? Perfeito. Beleza. Boa noite, bem-vindos. Devagarinho o pessoal vai entrando aqui. Eu tô tentando habilitar um jeito do Zoom deixar vocês entrarem sem pedir a minha autorização, enfim. De vez em quando funciona, de vez em quando não funciona. Mas uma hora a gente consegue. Se alguém manjar muito aí, depois vocês me avisam. Michele, boa noite. Thales, boa noite. Lucas, boa noite. Lili. Diane, que tá sumidinha ali, não tô te vendo, mas tô vendo seu nome. Kelly também. Daqui a pouquinho o pessoal vai entrando aí. Fizemos esse teste hoje, né, de mudar um pouquinho o horário, porque semana passada muita gente mandou mensagem dizendo que não conseguiria participar das 6. Eu entendo que, de repente, tem a rotina, tá, graças a Deus, né, voltando ao normal aí, em função disso fica difícil. O horário, então, para facilitar e ser justa com todo mundo, eu sei que a gente combinou às 6, vocês participaram, né, toparam participar do curso às 6, mas a gente pode fazer alguns testes eventuais aí, de repente, às 7, né, talvez até um pouquinho mais tarde, se avisar com antecedência aí, para ver o que fica bom para vocês, tá bom? Seguinte, como é que foi a semana? Conseguiram fazer as atividades, Michele? Fala aí, Michele. Solta o verbo. Sim, botou a mão na boca. Bem eu, né? Não consegui. Eu Não esqueci. consegui. Petei o inglês no Você final tá de... rindo, Lucas? Daqui a pouco chega a sua vez. Mas olha, eu estou assistindo desenho em inglês com meu filho. Olha Ajuda? que legal. Semana passada alguém falou, gente, eu ri tanto. Eu esqueci o nome, porque eu sou horrível de nome. Não sei se foi a Delma, que ela tá rezando em inglês, que aí ninguém briga, não foi um negócio desse? Acho que foi a Não sei se foi Patrícia. ela que falou. Que figura. Lucas, você que deu risada aí, eu perguntei do homework, do life work da Michelle, conta aí. Fez? Fez seu planner? Fez os exercícios? O que rolou? Não, eu ri justamente porque eu me identifiquei com ela. Mas o que acontece? Na semana passada, eu não consegui participar de nenhuma das suas aulas. Nem na segunda, na quarta eu tentei participar, mas na empresa em que eu atuo as coisas estavam corridas e aí eu tive que sair para atender um telefone. E aí eu tirei de quarta até agora para rever todas as suas aulas, anotar, revi a primeira aula uma vez, depois eu voltei em algumas partes, na segunda aula também fiz isso. Então, assim, ontem, domingo, que eu finalizei tudo. E aí eu vi que tem um dever, mas eu ainda não fiz. Comecei a fazer, então já estamos caminhando, mas já me organizei aqui para quarta-feira, a próxima aula já está tudo ok. Então tá bom. Estamos caminhando, é ótimo, né? Olha só, é importantaço, tá? Vocês fazerem esse exercício. Gente, eu sei que a vida de adulto é uma vida corrida. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E eu também faço um monte de curso, compro, né? Às vezes não faço, eu compro um monte de curso. E sei que às vezes não dá para a gente cumprir as nossas metas, digamos assim. Mas é super importante vocês entenderem que assim tem que fazer um esforço a mais, sabe? Não dá para tipo, não, eu vou tentar semana que vem. Não, não dá para tentar, tem que fazer, tem que colocar na agenda de vocês, tem que colocar lá no planner, tem que executar. Cada um tem um planner diferente, né? Eu adoro o planner assim com papel, enfim, você põe os dias que você tem que fazer aqui, enfim. Usa até, se for o caso, uma caneta aqui do lado, né? Se for verde, você conclui aquilo ali, dá uma sensação maravilhosa. Não sei se vocês sabem disso, mas a gente tem até uma descarga de endorfina quando. Deixa eu dar aqui um accept para Marcelo. Quando a gente conclui uma tarefa. Interessante, né? Então, e o contrário também acontece. Se eu acumulo tarefas que eu sei que são importantes para mim, né? Que vão fazer a minha vida andar, minha vida profissional principalmente, e eu estou procrastinando aquilo ali se acumula, sabe? Parece poeira, assim, que vai juntando, de repente tá uma pilha, e às vezes não tem nenhuma coisa concreta, assim, sabe? De repente aquilo tá te estressando, então gera um sentimento muito ruim. Tirem um pouquinho do dia de vocês, tá? Se de repente vocês pensarem assim, poxa, Aline, mas eu não vou conseguir, sei lá, pegar
uma hora do meu dia todos os dias para estudar. Não dá para fazer isso, não tem problema. Se vocês pegarem pelo menos 5 minutinhos ou 10 minutinhos, é melhor do que nada. Tem uma máxima, uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte, virou meu mantra, que eu sou rainha de querer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Feito é melhor que perfeito, né? Às vezes aqueles 5 minutinhos ou 10 minutinhos que eu tirei para estudar, que nem a Michelle fez ali de estudar com o filho dela vendo filme, é melhor do que aquele nada que eu não estudei. Eu vou contar uma coisa para vocês hoje, vocês vão dar risada. Ontem eu estava vendo um seriado chamado Os 12 Jurados, vocês já ouviram falar? Alguém conhece? Não? É um seriado do Netflix, o Netflix é aquela coisa de te aconselhar Tá na minha seriados de lista. acordo com o teu gosto, né? Que foi, Lana? Tá na minha lista pra ver. Tá na tua lista? É muito legal, eu tô no comecinho assim. E eu sou psicopata das línguas, né? Eu adoro assistir o filme e a série, enfim, na língua original. Gente, sabem que idioma é o seriado? Vocês vão dar risada, vocês talvez nem conheçam. Em Flamengo. Alguém sabia que esse idioma existia, não? Só eu, né? Eu acho graça com essas coisas. E aí, foi até engraçado porque eu comentei isso com a Camila. Eu falei, cara, que legal, o idioma original do seriado que eu tô vendo é em Flamengo. Ela falou, isso existe? Ela nem sabia que idioma existia. E por que eu tô falando isso? Porque o Flamengo é um dialeto, ele é um braço, né, do alemão. Assim como a gente... Alguém já foi para a Espanha? Vocês sabem que na Espanha tem vários dialetos? Sim? Mais ou menos? Porque a Marcela falou que sim com a cabeça. E é mó barato, mó barato pra mim, né, que eu sou meio doida com as línguas. Quando você vai pra lá, você chega em Madrid, por exemplo. Em Madrid, eles falam de fato espanhol, né, castelhano por si só. Então, buenos dias, tem o S mais puxadinho, o J tem o som de R, né, tem o assim, né, o somzinho interdental, o espanhol também tem. Aí você vai para Barcelona. Chega em Barcelona, você tá se achando, né? Não, eu já falo espanhol, mando muito bem. Chega em Barcelona, é catalão. Não é mais buenos dias, é buen dia, né? É uma coisa meio mistura de espanhol com francês. Você fala, pô, agora que eu aprendi, falar um pouquinho de espanhol muda. Aí você sobe, você vai para Santander ou vai para o norte, né? Para Bilbao. Chega lá, é Vasco, é outro idioma, parece alemão, é uma loucura. Então, a gente aqui no Brasil dá muita sorte, por mais que a gente tenha variação aí de accent, né, de sotaque, essa parte boa, né? O português é o português mesmo. Apesar de vez em quando você põe alguém aí, sei lá, do Pará ou de Manaus, conversando com um cara lá de Santa Maria, do Gramado, parece que puser a Débora para conversar com a Ana, de vez em quando saem umas coisas engraçadas, não sai, Débora? Conta aí. Porque o sotaque é diferente, né? Então, mesmo... por que eu tô falando do seriado de ontem? Porque ontem eu não estudei. Ontem foi o dia que eu falei, caramba, não vou conseguir estudar. Pauline, você estuda domingo? Eu estudo domingo, acredite se quiser. Aí o que eu fiz? Peguei o seriado, né, que é em Flamengo, que tem a ver com o inglês, né, e tem a ver com o alemão, que é um idioma que eu estou estudando também. Aí eu coloquei o áudio em Flamengo e a descrição da legenda em inglês. Coisa maluca, tá? Não façam isso não. Vocês estão estudando inglês ainda, vocês vão pirar a cabeça. Mas quando vocês estiverem tranquilos com o inglês, vocês podem fazer isso. Por quê? Porque eu não quero associar o Flamengo ao português. Eu quero associar o Flamengo ou o alemão à minha base do inglês. Então, eu não roubo, né? Eu não tenho uma língua nativa ali para interferir. Eu não associo a qualquer coisa, eu não decoro, tá? Então, poxa, Aline, estudando então com seriado. Você é molezinha? Sim, eu estudei com seriado. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, tá bom? Michelle, Lucas, que não conseguiram fazer, peguem pelo menos 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia, não sei como é que é a rotina de vocês. Quem aqui tem o hábito de ler? Honestamente, não é eu gostaria de ter, sou cult, eu leio. Quem lê? Marcela, Thales, Débora, a Luna botou um joinha, Lucas também, Delma também, show. O que vocês podem fazer? De repente está lendo um livro, né? Ou está lendo um artigo, sabe o que vocês podem fazer? Vocês leem alguma coisa digital? Ou não? Não? Papel? Mais ou menos? Tá. Se for no digital, vai ficar mais fácil. Os dois? Show. Por quê? Porque quando for no digital, dá para pegar uma parte daquela leitura que vocês estão vendo, né, de qualquer assunto que seja, e transformar aquilo para o inglês, né? Tem sites muito legais que fazem isso. Ou uma sugestão, por exemplo, Marcela, o que você gosta de ler? Fala um tema aí qualquer. Eu gosto de ler tudo, eu trabalho com marketing, eu acabo lendo muito sobre a minha área.
Mas agora eu Legal. estava até lendo um livro em inglês, que eu comprei em português e depois eu comprei ele em inglês. Show. Maravilha, muito bom. Isso é ótimo, né? Sua área já é uma área muito ampla, né? Ler em outros idiomas já é maravilhoso. Débora, o que você gosta de ler? Fala um tema aí. Eu estou lendo agora o Startup Enxuta, Legal. E em português? em português. Show. O que você pode fazer então? Pega esse livro, Startup Enxuta, é um tema que eu gosto, estou falando de startup e tal, não sei o quê. Dá um Google, põe em inglês, né? De repente põe assim, Startup Articles, de artigos, e dá uma lidinha ali por ali, tá? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto extremamente importante para vocês, que é sobre documentos. Na verdade, como planejar escrever um documento, como escrever um memo, como escrever uma carta, como escrever um e-mail, porque faz muita diferença. E aí vocês concordam comigo que quanto mais eu leio, melhor eu escrevo? Sim? Perfeito. Até em português isso é uma real, né? Isso é um fato. Então, se a pessoa teve, sei lá, uma escola, teve uma formação educacional que exigiu dela ler um monte de livro, ou se os pais incentivaram, quase que inevitavelmente ela é uma pessoa que escreve muito bem, que ela se expressa muito bem. E, obviamente, se eu faço isso em inglês, Lívia, mas eu tenho inglês muito fraquinho, não tem problema. A Michelle falou que está vendo desenho animado com o filho dela. Gente, vocês não têm noção de como é gostoso assistir desenho animado em inglês. Por quê? Porque a linguagem que eles utilizam é uma linguagem leve, né? A dicção dos personagens geralmente é uma dicção mais fácil da criança compreender, tá? Então, cada minutinho conta, 1 minuto. É mais 5 correta, minutos, não tem gíria, né? Então perfeito, você isso aí. vai entender. Show de bola, isso aí. Então, esse é o nosso assunto de hoje, tá? A gente vai conversar hoje bastante sobre e-mails, memos em letters. E a gente já vai fazer junto uma atividade aí para a gente deixar isso bem reforçado. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Deixa eu fechar essa aqui. Essa aqui eu vou minimizar. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico louca com 1 milhão de telas aqui abertas no computador. Isso que eu tô com 2 computadores. Tem um aqui, às vezes tem um tablet aqui do lado também, mas isso que é mania de professora, dar aula com 1 milhão de coisas na mão. Vamos nessa. Deixa eu minimizar. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Aí vai ficar legal. Deixa eu dar um share screen. Beleza. Antes de a gente começar, só para reforçar, todo mundo está com acesso certinho à plataforma, né? Tá tudo certinho lá dentro? Tranquilo? Então tá bom. Vamos nessa. Olha só. O nosso bate-papo, então, vai ser hoje, aqui na nossa Class 3, sobre planning what you're going to say, planejar aquilo que você quer dizer. Por que planejar, Aline? Não é só pegar lá e escrever um e-mail, não. Vocês vão perceber que tem 1 milhão de coisas muito, muito importantes, muito essenciais, que vão fazer toda a diferença na comunicação, ainda que fosse em português, né? Então, o que eu estou contando para vocês aqui vai valer para qualquer idioma. Vai valer para o português, vai valer para o inglês, óbvio, né? Vai valer para o mundo de negócios, vai valer para uma comunicação até informal, vai valer para fazer uma reserva de um carro ou de um hotel, para tratar de um assunto, sei lá, de uma garantia de um produto que vocês compraram, enfim. Tudo que vocês vão assistir hoje, a gente vai aprender aqui hoje, né? Lembra que toda vez que a gente assiste um tema novo, a gente está fazendo o passo 1 daquilo ali, que é o quê? A apresentação do tema. O passo 2 é o exercício, a fixação acompanhada aqui comigo, que a gente vai fazer hoje. O passo 3 é vocês reverem esse material, revisarem isso sozinhos, e o passo 4, logicamente, é abrir essa aula num outro momento, mesmo que em forma de consulta, tá bom? Isso é extremamente importante. Quando eu falo aqui de planejar, você imprimiu? Que legal, Débora. Que bacana. Gostei. Eu estou escrevendo mais coisas, vocês vão curtir. Tem mais material para chegar aí. Eu gosto do digital, gente, mas eu sou a louca do papel. Eu gosto de ler, eu gosto de montar um monte de coisa. Vamos lá. Por que eu falo de planejar o que eu vou dizer, né? Independente da forma de comunicação que eu uso para falar com alguém, deixa eu anotar algum de vocês aqui, peraí. Pronto, vamos botar aqui. Independente da forma de comunicação que eu uso, né, quando eu vou conversar com uma pessoa,
é muito importante eu já pensar no que eu vou dizer antes, antecipadamente. Vocês imaginariam vocês palestrando para assim, 1000 pessoas sem planejar? Sem fazer uma prévia? Sem chance, né? Show. Então, se eu vou escrever um e-mail para alguém que seja, ou se eu vou fazer uma ligação, eu preciso também planejar. Se eu ficar muito travadinho, né? Muito sticky, muito grudado ali no planejamento também, eu fico parecendo aqueles atendentes, né, de telemarketing, que a pessoa parece que ela segue tanto um telesales, que a gente chama, né, telesales staff. O cara fica tão vidrado naquele roteiro aí que ele não consegue sair de jeito nenhum. Então, a gente divide a comunicação em 2 pontos, né? A gente divide a comunicação entre a comunicação escrita, a written, e a comunicação oral, tá? Então, a primeira coisa que eu vou definir, written or speaking. Eu estou escrevendo, written, de escrita, né? Writing, escrevendo, ou speaking, ou seja, falando com alguém. Então, vou colocar aqui do lado. Writing or speaking, ou seja, a minha comunicação vai ser escrita, written, or spoken. Ou seja, eu vou escrever alguma coisa para alguém, ou eu vou falar alguma coisa para alguém. O que vocês acham mais fácil? Comunicação falada ou a comunicação escrita? Falada. Falada? Por quê, Mar? Conta aí. Primeiro que é mais difícil saber escrever direito, né? Falando dá para dar uma enrolada. Uhum. E não fica gravado também, né? Errou? Não tá nem gravado. Legal. Mas se eu pensar na comunicação como um todo, assim, de ter certeza que todos os pontos que eu queria abordar foram eu prefiro já escrever, porque eu acho que dá tempo da gente pensar em como vai se expressar. Apesar que, assim, conseguindo ter o visual, ela consegue entender né, o que você está querendo dizer ou como você se expressar. Quando a gente está escrevendo, não consegue se expressar do jeito que gostaria. Tem isso também. Se for se organizar para apresentar alguma coisa, você precisa minimamente escrever um roteiro sobre isso, né? Mas num dia a dia é mais simples falar do que você escrever, né? Bacana, isso aí. Então eu gosto também, né? Eu gosto de planejar, independente assim, vou planejar uma aula, vou planejar uma live, né? A única live da semana, e olha que eu faço 2 lives para vocês, né? Que é segunda e quarta, eu faço uma live terça para comissários, quarta de inglês geral e quinta de piloto. Eu faço 5 lives por semana, então eu planejo 5. Lógico que já virou hábito. Mas eu tenho uma outra live, que é a sexta da semana, que eu faço, que eu chamo de Air Talk, é um bate-papo, né? Eu escolho um convidado amigo meu, alguém da aviação, da área, enfim. E aí bato um papo com a pessoa, mas mesmo assim não roteirizo as perguntas, né? Então fica muito mais fácil. Então, quando eu planejo, why plan? Por que a gente planeja alguma coisa? Because when I plan, I know that I say everything that has to be said, ou seja, eu sei que eu digo tudo que tem que ser dito. Second, the information I give is correct, ou seja, a informação que eu estou dando é certinha, está correta, eu revisei aquilo, né? My arguments, they are logically expressed, ou seja, meus argumentos estão logicamente expressos, está seguindo uma lógica ali. Quarto, I know I use the right language to suit my purpose, ou seja, eu escolho a linguagem correta, a comunicação correta, as ferramentas corretas que se encaixam ali com o meu propósito. And the fifth, o quinto ponto, that you are not emotional. Você não é emocional. Vocês já passaram por isso? Você falou, gente, eu li uma carta da pessoa, eu chorei. Como é que pode um negócio desse, né? Como é que uma carta pode emocionar? Se a carta ela não tem a sensação, a emoção. Então, as palavras também. Se eu vou escrever uma carta pedindo talvez um emprego, pode até ser que você esteja emocionado, mas caso contrário, a gente vai escrever de forma um pouquinho mais racional, tá? Então, eu preciso entender. What is your purpose? Qual que é o seu propósito? Who is your audience? Quem que é a sua audiência? Para quem que eu estou escrevendo aquilo ali? Vocês concordam que vai ser diferente eu escrever uma carta para um CEO, óbvio, né? Do que eu escrever uma carta para a Amazon, ou um e-mail para a Amazon para reclamar que meu Kindle não está funcionando? Certo? Então, isso é muito importante, a gente precisa definir. Choose the right language, eu preciso entender qual que é a linguagem correta que eu vou utilizar. E não estou falando de inglês, tá? Nem de, eu estou falando de idioma, percebe? Language, linguagem, tem a ver com idioma. Então,
I can say formal language, a língua formal, que a gente vai usar aqui hoje no exercício, e a língua informal, informal language, que seria para um amigo, por exemplo. Aí eu tenho o que eu chamo de assemble, assembling your information, que é montando, né? Eu vou pegar então todos os dados que eu preciso colocar e vou montar aquilo ali. E por último, eu vou fazer o que eu chamo de outline, ou seja, um sketch, um esboço, né? Um rascunho daquilo que eu preciso escrever. Vamos falar então hoje basicamente de documents, tá? A gente vai ter uma aula sobre apresentação oral. A gente vai simular aqui palestras, apresentações, de repente a gente faz até uma brincadeira aí com um pitch, né? Estilo Shark Tank em inglês, por que não? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre documents, sobre os documentos. Primeiro documento, letter layout. Alguém aqui já escreveu uma carta em inglês? Alguém? Não? Em português já escreveram? Português já faz um tempinho, né? Uhum. Daniela, você tinha papel de carta? Você tinha maneira de escrever? Pegava lá, aquela coisa coloridinha. Hã? Tem a coleção. Tem até hoje? Aham. Que legal, show. A gente vai fazer... Ô, Débora, você tá me deixando com inveja com essa caneca aí, Débora. Levanta aí, pessoal, ver. Aí, ó. Tá vendo? Tá Logo lindo. de Farane Daughters. Seguinte, a gente vai fazer 2 exercícios aqui hoje, tá? O primeiro exercício vai ser feito agora e o segundo exercício vai ser feito como life work, tá? Como um dever de casa de vocês. O primeiro exercício, que vai ser esse de life work, vai ser de uma carta, uma letter layout. O que vocês vão fazer? Vocês vão entender aqui comigo qual é a estrutura, quais são os elementos de uma carta. Porém, vocês vão escrever uma carta para qualquer pessoa que vocês queiram. Vocês podem escrever até para vocês mesmos, se vocês quiserem, tá? Ou pode escrever para algum amigo que fala inglês, pode escrever para mim, se quiser, pode escrever para Camila, pode escrever entre vocês, pode escrever para o marido, para a namorada, para o filho, para quem quiser. Mas precisa escrever uma carta. E mais, eu quero que essa carta seja escrita à mão. Fechou? Handwritten, escrita à mão. Aí, por que você quer fazer eu escrever a carta à mão? Porque eu vou ter certeza que vocês não fizeram Ctrl+C, Ctrl+V de nada. Vocês vão ter que escrever, não vai ter jeito, tá? Isso é absolutamente importante para vocês treinarem. Quanto mais eu exercito alguma coisa, mais aquilo fica impregnado, manchado, gravado no meu cérebro. Já falei isso em outras aulas com vocês, eu vou repetir. Como é que um lutador, gente, como é que um Cristiano Ronaldo e o Messi fazem para ficar bom em pênalti até hoje? O que vocês acham? Treinando. Né? Treino. Fazem o quê? Treino. Repete, né? Repete, então, repete. Eles sabem. Perfeito. Eles sabem chutar para gol? Pra caramba, com certeza, né? Mas eles precisam fazer aquilo ali de forma repetitiva, porque quanto mais eu faço, mais comum aquilo fica, mais natural aquilo fica, tá? Então, o primeiro life work de vocês vai ser escrever uma carta. Se vocês quiserem escrever entre vocês lá no grupo, um troca endereço com o outro, enfim, para quem é o de menos. Só que vocês vão seguir exatamente esse roteirinho aqui, esse layout. Primeiro, vamos ordenar, então, order your letter, vamos ordenar a carta. Primeiro tópico que vocês vão colocar ali em cima, tá vendo ali? John Doe, Causeway Bay Limited, aí 32 Golden Street, New York, aí o CEP. Embaixo, a data. Então, your name and address. Coloca o nome de vocês e o endereço. Pode colocar até o endereço fictício, quem for mandar para a própria casa, se não quiser os correios, põe lá na caixa de correio, vai ter ser uma surpresa, né? De repente, sua mãe, seu filho, Michele que tem filho, fala, opa, recebeu uma carta. Seu filho fala inglês, Michele, um pouquinho ou não? Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele tem 2 anos e 10 meses. Ah, que gracinha. Já fala mais que muita gente. Na verdade, como ele assiste desenho em inglês, então ele mistura. Ele mistura algumas coisas. Esses dias ele começou a cantar a musiquinha Ren, Ren, e aí ele começava em inglês e terminava em português, misturava. Que fofurinha, muito bom. Coisas ele fala, misturadinho. Então você pode escrever uma cartinha para ele, tá? Não precisa ser nada complexo, gente. Precisa escrever uma carta gigantesca, tá? E-mail eu tinha bastante costume de enviar, mas é que carta já perdeu mesmo, né? A gente perde o costume. Perdeu, infelizmente, né?
Hoje a gente Apesar recebe que carta ou é do cartão de crédito, né, que a gente não queria receber. Sim, mas ainda é muito usado carta nos Estados Unidos, não assim para essa questão de finalidade, mas, por exemplo, pagava meu aluguel com cheque pelo correio, coisa que eu nunca imaginava acontecer, né? Mas lá eles enviam, é muito comum você enviar um cheque pelo correio, eles usam muito correio ainda, para tudo, qualquer tipo de pagamento. Então essas cartas realmente acontecem. Lógico que lá você vai escrever, talvez não vai fazer pelo computador, né? Enfim, depois você imprime, mas eu quero que vocês façam à mão, tá bom? Como é que vocês vão fazer isso? Então, a gente vai ver o layout aqui, eu quero que vocês escrevam, definam para quem vai ser essa carta. Hoje é segunda-feira, eu quero que vocês se comprometam a fazer isso entre amanhã e quarta-feira no máximo, tá? Antes de enviar a carta, se alguém por acaso for enviar pelos correios, tira uma foto. Pode tampar, se quiser, a parte do e-mail, se a gente não for para a gente ler o título, o corpo do e-mail, não tem problema nenhum, pode ter confidencialidade. Mas eu só quero ver se vocês fizeram certinho o que a gente vai ensinar agora. Então vamos lá, parte de cima, your name, seu nome e seu sobrenome. Em inglês, quando eu escrevo alguma coisa, ou quando eu me dirijo a alguém, eu por si só já vou colocar o meu nome e o meu sobrenome. Então, a gente coloca o que a gente chama de given name, o nome que foi dado, né, meu primeiro nome, e depois o last name, ou family name. Aqui no Brasil é muito comum a gente ter nome gigante, né? Eu tenho nome duplo, né, Aline Cristina, tem 2 sobrenomes. A gente tem 5 sobrenomes. O que você pode fazer? Pode colocar o primeiro e pode colocar o último, não tem problema. Embaixo, se você estiver escrevendo o nome da sua empresa, pode ser uma empresa fictícia, coloca o nome da empresa, ou, se não, pode escrever já o seu endereço. Lembra que o endereço em inglês sempre começa primeiro com o número, depois o nome da rua ou da avenida, tá? Aí, nos Estados Unidos não é normal, a gente não coloca bairro, né? A gente já coloca uma cidade, city, state e o zip code, que é o código postal. Em português, como é que a gente vai fazer? Nome e sobrenome. Embaixo, se você quiser escrever o nome da sua empresa ou não. Depois, o número da sua casa, pode pôr um número fictício se quiser. O nome da sua rua, tá? Ah, Aline, mas espera aí, se eu estou escrevendo, então, o meu endereço para alguém, e aqui no Brasil, eu tenho que colocar, sei lá, 144 Golden Street? Não, não precisa, tá bom? Vocês não precisam traduzir o nome do endereço de vocês para o inglês. Se quiser fazer só para treinar, pode fazer, mas em português a gente deixaria como é entregue aqui no Brasil. Porque não adianta o carteiro chegar lá, coitado, né? Gente, o que é PLVD, tadinho? Né? Ele não sabe que Boulevard, de repente, seria a tradução para Alameda. Então, você mora numa Alameda, você vai escrever Alameda Santos 432, tá? Na vida real. E depois coloca a data. Data sempre vai ser primeiro número ordinal, né? Uma ordem. Ah, Lina, não lembro desse negócio do número ordinal. Não se preocupa que no homework de vocês, no Lifework, lá na plataforma vai estar explicadinho como é que funcionam as datas em inglês. Aí, uma abreviaçãozinha do mês, Nov, tá aqui como November, e o ano. Depois, eu quero que vocês escrevam o que a gente chama de inside address. Esse jeito do letter layout, ele vai ficar um pouquinho parecido com o memo e e-mail, alguns pontos são comuns aqui. Esse inside address significa a pessoa para quem eu estou escrevendo, que é o meu destinatário. Tudo bem? Então, inside address é meu destinatário. Nome e sobrenome, o nome da empresa da pessoa. Esse MS que vocês estão vendo aqui, já eu vou explicar, tá? A gente vai começar sobre Ms., Mrs., Miss, Mr. Já a gente vai falar sobre isso. Depois a carta em si, the letter itself, se você quiser escrever alguma nota, alguma coisa, e lá no final você fecha. Tranquilo aqui? Eu vou detalhar mais agora com o e-mail, tá? Se fosse um memo, Aline, ou se fosse um e-mail, o que é um memo? Alguém já ouviu essa expressão? Memo. Se sim, alguém fala aí. Alguém já escreveu um memo? Sabe o que é um memo? Quem já? Nunca ouvi a expressão, mas é um memorando. Memorando? Ok. E para que eu poderia usar um memorando? O que vocês acham? Não sei. Nem lembro. Meu palpite? Geralmente para iniciar um assunto, não? Como é que é? Descrever. Agora eu me compliquei na hora de explicar. É uma descrição, de um assunto que posteriormente. É a abertura de um documento. Mais ou menos isso. Legal. O memo, ele pode ter várias funções, né? Hoje em dia é muito comum. Hoje a gente escreve essa letter, como a Michelle falou ali, às vezes até para pagar
um aluguel, ou não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. Ah, eu quero cancelar tal coisa. Não, você tem que escrever uma carta. Já passaram por isso? Até que no Brasil às vezes acontece. Então a gente tem uma definição muito grande entre letter, né, que seria realmente a carta, como se fosse uma coisa mais de uma evidência que a pessoa que está colocando aquilo ali, ela está se responsabilizando por aquela informação. Quando eu falo de e-mail, mail é correio, certo? E esse I tem a ver com... O que vocês acham? Internet, como se fosse e-mail virtual. Internet. Como é que é eletrônico em inglês? Eletrônico, carta eletrônica, né? Boa, isso aí. Então, electronic. E o memo, então, o e-mail para uma pessoa externa, concorda? Ou pode ser para alguém da empresa, mas assim, o e-mail tem uma abrangência muito grande, porque na verdade é uma correspondência, como se fosse uma carta, só que pela internet. E o memo, quando eu mando, ou eu mando como um documento interno, então eu vou fazer um memorando aqui para os membros do meu time, da minha equipe, da minha empresa, ou vou mandar para um membro de uma organização, de uma outra empresa que presta serviço para a gente, tá? Então, o memorando, geralmente, eles têm até um formulário próprio ali, uma comunicação, seria mais uma comunicação interna entre empresas, tá? Entre organizações. Memo não é uma coisa muito comum da gente escrever, pelo menos eu não, mas uma empresa que eu trabalhava, eu voava para uma empresa de helicóptero, né, de aviação, de propriedade compartilhada, e a gente tinha memos. Eu tinha que escrever um memo, por exemplo, para o diretor de operações. Como é que é diretor de operações em inglês? Vocês lembram? CEO. CEO, certo? CEO. De organização. CEO. Isso, beleza. Porque eu tenho o CEO, que seria aquele diretor geralzão, né? E aí eu tenho o de manutenção, enfim, tinha vários. Aí a gente tinha uns memos para escrever para cada um deles. Mas memo não é uma coisa muito comum. De qualquer maneira, é importante que vocês saibam do que se trata um memo, caso vocês entrem numa empresa, alguém peça para vocês fazerem um contrato no estilo memo, e a estrutura é muito parecidinha com a estrutura do e-mail, tá? Então, vamos direto para o e-mail. Como é que eu escrevo um e-mail legal para alguém, de uma forma efetiva, que eu sei que eu não vou vacilar? Primeira coisa, subject line, o tópico do e-mail. Gente, isso aqui é o famoso vou ler ou vou deletar, né? Vocês têm noção de quantos e-mails são trocados por dia no planeta Terra? É uma estatística. Nem zero ideia? 296 bilhões. Não é bizarro? Nossa. Muita coisa, né? 296 bilhões. Você imagina que, sei lá, 4 bilhões de pessoas ou 5 bilhões de pessoas estejam envolvidas nesses e-mails. Se eu for dividir isso aí, pelo amor de Deus, tem gente que só uma pessoa deve estar lendo 100 e-mails por dia, né? Então, esse subject line é o famoso vou abrir ou não vou abrir, né? Seria a foto de capa se você fosse fazer um perfil de alguma coisa, tá? Subject line é extremamente importante, não negligenciem isso aqui. Aline, mas é um e-mail que a pessoa já está esperando. Legal, mas mesmo assim eu preciso me preocupar. Sugestões para uma subject line. Se eu quero fazer uma reunião com a pessoa, né? Ela não me abriu uma porta ainda, ela sequer sabe que eu tenho o e-mail dela. O que eu posso fazer? Eu posso começar o meu subject line escrevendo isso aqui, ó. Well, I'm going to be in... Aí vou falar qual cidade, né? I'm going to be in, sei lá, London next Tuesday. Are you available? Aí a pessoa vai falar, peraí, eu tô em Londres semana que vem. O que vocês acham que dá para entender? Eu moro em Londres, eu, Aline. Alguém mandou um e-mail desse para mim. Para você se encontrar. Ela quer marcar um encontro, né? Beleza. Vocês sentiram que ficou mais pessoal? Não foi uma coisa muito genérica? Ficou? Show. Isso aqui, gente, é muito legal também para o seu e-mail não entender que é spam, tá? Eu não sei se vocês já receberam assim, que eu acho que eles são sem vergonhinhas, mas às vezes eu recebo. Tem e-mail que eu recebo e não é e-mail meu, eu nunca respondi, o e-mail vem assim, ó, (2 pontos) e alguma coisa escrita. Por quê? Porque o jeito que a pessoa burla, né? Eu não sou nenhuma gênia dessa parte de TI, mas é um jeito que ela burla tanto o meu provedor de e-mail quanto o meu interesse, né, em responder esse e-mail dela, porque ela está me sugerindo, essa pessoa que me escreveu esse e-mail está me sugerindo que ela está respondendo alguma coisa que eu mandei.
Então, no mínimo curioso para olhar aquele título do e-mail ali, você vai ficar, tá? Mas não façam isso, se de fato não foi uma resposta para a pessoa. Então, essa é uma opção. Segunda opção, eu vou introduzir alguma coisa a alguém. Então, eu quero falar de um grupo genial de mulheres empreendedoras chamado Filhas de Farani. Então, eu vou falar, então, Introduction to Farani's Daughter. Já escrevi aqui no título do e-mail, a pessoa já vai falar, opa, já sei do que se trata, já sei mais ou menos qual é o subject, qual é o assunto que esse e-mail vai tratar, tá? Ou FAQ. O que é FAQ? Ou FAQ, enfim, FAQ. Que vocês conhecem? O FAQ? O que é FAQ? Perguntas frequentes. Pergunta frequente? Em inglês? Frequent? Asked questions, tá? Então, frequent. Ou então, frequently, tá? Vou botar frequently. Frequently asked questions, ou seja, questões, né, perguntas feitas, né, perguntadas frequentemente. Fica até redundante, né? Questões perguntadas frequentemente, mas essa é a ideia, tá? E ali do lado, will it take 2 minutes? Need answer today. Ou seja, vamos tirar tudo aqui. Imagina, se alguém recebe um e-mail assim, FAQ. Will it take 2 minutes? Need answer today. Caramba, peraí. É uma pergunta que a pessoa costuma fazer para mim direto. Ou, você me dá 2 minutinhos seus? Ou eu preciso dessa resposta hoje. Tá? Então, é uma pergunta interessante sobre algum assunto pertinente de um negócio que a gente está tratando, ou sobre um serviço que a tua empresa vende, enfim. Então, eu já falo o tempo que eu vou levar, seu, né? 2 minutinhos só, e eu preciso da sua resposta hoje, ou seja, ainda mostra urgência aqui. Vocês já ouviram um livro do Robert Cialdini chamado Armas da Persuasão? Já ouviram falar? Maravilhoso esse livro, quem gosta de escrever com os gatilhos mentais, aí é uma leitura obrigatória. E o Robert, ele fala, né, tem gatilhos que a gente utiliza para convencer a pessoa de fazer alguma coisa. Aí ele fala do gatilho da reciprocidade, ele fala do gatilho da antecipação, enfim, aqui já tem os dois, né? 2 minutinhos só, não vai tomar muito tempo. E need answer today, ou seja, tem uma urgência aqui embutida. E esse aqui também é muito legal, que quando eu quero me colocar em contato com alguém, mas aquela pessoa ainda não me conhece, né? Não tem talvez essa notoriedade, assim, enfim. Vamos supor que eu vou escrever fiquei amiga da Michelle Obama, né? Eu vou escrever pro marido dela, pro Obama. Aí, eu vou escrever assim, ó. Michelle suggested I reach out to you. Não vai colar, né, gente? Porque todo mundo sabe que a mulher do Obama é a Michelle. Mas, se fosse o nome de uma pessoa que só aquela pessoa lhe conhece, ou alguém da equipe dela que fica mais nos bastidores, ou um assessor, ou um outro sócio, ou alguém que para aquela pessoa é importante, é um vínculo que faz sentido, é uma boa sugestão, tá? Coloca lá no subject line. Fulano de tal sugeriu que eu falasse com você. Reach out to you significa que eu te alcançasse, que eu me comunicasse com você, tá? Tranquilo? Subject line? Beleza? Alguém já leu algum subject line aqui interessante? Que vocês queriam compartilhar? Eu li um que eu abri, eu achei esquisito, enfim. Nada em mente? Eu já li um. Fala, Diego. You have been hacked. Você foi hackeado. Ah, boa. Nossa senhora, isso aí, meu Deus do céu. Acho que eu até desliguei o telefone. Isso aí eu até desliguei o telefone. Nem abro. Nem abro, isso eu fico com medo. Tem uma empresa chamada Empíricos, não sei se vocês conhecem. E a Empíricos, eles fazem uns e-mails diferentões, assim, para a pessoa abrir, né? E aí, esses dias, eles escreveram nota de falecimento. Eu falei, meu Deus, morreu alguém na empresa, né? Vou clicar para ver. E não era para dizer que se você não tomasse tais ações, a sua empresa ia falecer. Então, claro, isso aqui é bater no cara, né? Mas ele falou, o Beto, né, da Empíricos, ele falou, a taxa de abertura foi lá em cima, porque criou uma curiosidade em quem está valendo lá. Segundo ponto, appropriate greeting, ou seja, um cumprimento apropriado, né? Eu vou escrever para o senhor ou para a senhora Smith? Concorda que faz a diferença? Quem que vai abrir, Angelina Jolie ou Brad Pitt? Para algumas pessoas, tanto faz, né? Mas se é para a Angelina ou se é para o Brad Pitt, a gente tem que escrever da forma certinha. Como é que eu começo, então, meu e-mail? Primeira partezinha lá em cima. Posso colocar dear, e aí o primeiro nome da pessoa. Então, dear Tom, dear Alvin, dear John. Se eu tenho
uma mínima intimidade com essa pessoa, tá? Essa aqui só se eu tenho uma certa proximidade com a pessoa. Segunda opção é eu escrever dear, de querido ou querida. Esse querido ou querida não é informal, tá, gente? Vocês podem estar pensando, mas dear é querido. Pode ser. Se eu estiver escrevendo para o meu filho, para o meu, sei lá, para um grande amigo meu, para minha mãe, né? Vai dar uma ideia de querido. Mas para um e-mail não é algo próximo, tá? Não é algo íntimo. É como se fosse prezado aí, né? Se for uma perfeito, coisa... Mi. Isso aí, como se fosse prezado. Então, eu posso colocar um Mr., por exemplo, tá? Já vou explicar para vocês aqui a ideia do mês, Mrs. ou do mês. E aí, o último nome da pessoa. Ou, simplesmente, o nome da pessoa. Uma outra forma ainda, Aline, eu não sei quem que vai receber o e-mail, tá? Não faço ideia. A pessoa responsável ali daquele site, daquela empresa. Eu vou escrever assim, ó. To whom it may concern. O que vocês acham que significa isso aqui? Quem quer chutar? A quem deve interessar? Boa, a quem interessar possa, né? Mas é isso aí, exatamente, Diego. Falou certinho, tá? Então, a quem interessar possa, ou a quem possa interessar. Ou seja, eu não sei quem vai receber, né? Mas a pessoa que receber já sabe que aquilo ali é para ela. Good morning, good afternoon. Vocês acham que isso aqui é formal ou informal? Informal. Informal, boa. E o hi, hey, hi there? Esse aqui é o quê? Mega informal. Mega informal, isso aí. Esse aqui é mega informal. Então, esses aqui de baixo, vamos separar assim, só se vocês tiverem muita intimidade com a pessoa, ou se já foi estabelecida uma pré-comunicação, enfim, a pessoa está tranquila com vocês, aí vocês podem responder posteriormente assim, tá bom? Vamos falar então sobre essa forma de tratamento, né? Sobre o Mr., sobre o Miss. Nossa, agora que eu percebi que tem uma letra muito louca aqui. Então um jeito de pronunciar. Olha só. Homem, independente do homem ser casado ou independente do homem ser solteiro, não sei o estado conjugal dele, o estado marital. Eu sempre vou usar Mr., tá? E do lado o sobrenome. Aline, mas eu sei o nome e o sobrenome. Aí eu posso colocar o nome e o sobrenome. Mas o mais formal é colocar só o sobrenome. Por exemplo, o Dias, o Giba chama Giba Dias, né, Giba? O nome dele aqui, é isso? Giba de Gilberto? Isso, Giba de Gilberto. Beleza. Então, eu vou escrever um e-mail para o Giba, né? Supondo que o Giba não é meu aluno. Não tenho formalidade, assim, não consigo informalidade com o Giba. Eu preciso escrever uma coisa formal. Então, eu posso escrever para ele, então, Mr. Gilberto Dias, ou então, Mr. Dias. Tá bom? Tranquilo? Agora, esse MRS aqui. O jeito que eu pronuncio é assim, gente, ó. Mrs. Como se fosse um U, tá? Mrs. MRS. Esse MRS se refere a uma mulher que eu sei que é casada. Como é que vocês vão fazer para lembrar disso aqui e não esquecer mais? O Mr. não tem um MR? Sim? Então, MRS é a senhora do MR. É a senhora do Mr., tá? É uma forma de não esquecer mais. Então, eu sei que MRS pronuncia Mrs., essa pronúncia esquisita que está aqui embaixo, Mrs., é a esposa do Mr., ou seja, eu sei sobre o sobrenome dela. A Michelle é casada? É? Então, Michelle, Moura é sobrenome do seu marido ou da sua mãe? Da minha mãe, eu não tenho sobrenome de casa. Mãe? Dani, você é casada? Tô. Esse Schwartz é da sua família, de marido ou não? Oi? O Schwartz é do meu marido. Show. Então, a Dani vai ficar perfeito. O marido da Dani vai ficar, então, Mr. Schwartz, né? E a Dani vai ficar Mrs. Schwartz, tá? Tá bem exemplificado, tá? Então, para decorar, lembra, MR é o homem, é o Mr. E lembra do Mr. M, né? Ninguém nunca mais esquece esse negócio. E do lado, quem que é mulher casada? Aquela que é a senhora, o S, né? Do MR do Mr., tá? Aí eu tenho mais dois, que é o Miss e o Ms. Repara que o sonzinho do Ms é o som de Z mesmo, tá? Como eu escrevi aqui embaixo, tá? Ms, esse som. Miss é uma mocinha. Eu sei que ela não tem, a probabilidade é quase que mínima dela ser casada. Ou quando eu quero ser educada com alguém.
Ah, senhorita, por favor, a senhorita. E a pessoa fica toda lisonjeada, né? Poxa, senhorita, tá me chamando de novinha, né? Alguém chama de senhora, eu fico chateada, me chama de senhorita. Então, miss é quando eu sei que, de repente, uma menina, ou uma adolescente, ou uma mulher jovem que não é casada, tá? Como é que você vai lembrar disso? Miss. Que a gente faz concurso de miss, né? Concurso de miss geralmente são meninas novas, né? Então, lembra, associa isso, tá? Miss é alguém que de repente é jovem, não é casada. E quando eu uso o MS, Aline? O MS, eu não sei se ela é uma mulher casada ou se ela é uma mulher solteira. Eu não faço ideia, porque eu não estou vendo essa mulher. Eu sei só o nome e o sobrenome dela. O que você vai fazer? Você vai usar MS, que a pronúncia correta seria mesa, mesa, tá? Como se fosse um somzinho de Z aí, mesa. Então, aqui embaixo coloquei os quatro. Primeiro exercício de vocês de hoje, rapidinho. Vou dar 2 minutinhos. Eu quero que vocês pensem em pessoas quaisquer que se relacionam com vocês. Pode ser o marido, o vizinho, o primo, o irmão, o chefe, o sócio, quem que vocês quiserem. Eu quero que vocês escrevam embaixo como é que ficaria o pronome de tratamento, né? A forma correta de cumprimentar essa pessoa. Beleza? Vou colocar uma musiquinha aqui. Deixa eu ver se vai dar certo a música hoje, que eu tô com fone. Mas acho que vai dar certo. 2 minutinhos, é só escrever embaixo, por exemplo, eu vou falar do Obama, né, do marido. Então, Mr. Obama, né, que é o sobrenome dele. Barack Obama. Então, vamos lá. 2 minutinhos. Dois minutos é muito, gente. Já deu, né? Isso foi muito fácil. Vamos lá, quem quer me contar? Quem botou Mr.? Vamos ver quem vai ser corajoso ou corajoso. É o sobrenome, né? Aham. Mr. Nunes and Mrs. Nunes. Mrs. Nunes. Boa, Débora. Quem são esses? É meu cunhado e minha cunhada. Eles são casados, aí tem o mesmo sobrenome. Legal. Show. Você poderia também colocar o nome dele completo, tá? Dele, por exemplo. Como é que é o nome do seu cunhado? Mr. Daniel Nunes. Nunes Perfeito. Também poderia ficar Mr. Daniel Nunes, tá? Ou então só Mr. Nunes. E o dela? And Mrs. Mirla Nunes. Ok. É esquisito falar Mrs., né? Mrs. Mas a pronúncia, eu coloquei um U aqui para forçar vocês a falar de uma forma diferente, como se fosse Mrs., tá? É quase um plural de Miss. Se só eu falar Mrs., fala dela. Pronunciei correto? Ou mais ou menos certinho? Preste atenção para todos agora. Se eu for pronunciar Miss, né, de senhorita, no plural, vai ficar assim, Mrs., certo? Mrs. Igual de kiss. Kisses. Kisses. Miss, Mrs. Agora, esse Mrs., quase com som de U, ele é quase que faz um biquinho, ó. Mrs., tá? Mrs. Certinho. Quem quer falar de Miss? A senhorita aí. Deixa eu ver. Vou escolher, então. Fala, Lu. Vou escolher por livre e espontânea pressão. Miss Fala aí, Lu, alguém Edilene... que você conhece que não é casada. Miss Edilene Santos Moreira.
Perfect. Quem que é essa? My mother. Your mother. Ela não foi casada? Essa é a minha dúvida, se a pessoa é divorciada, como pronuncia? Ah, boa pergunta. Aí a gente vai usar o MS, tá? Porque eu não sei se ela já é divorciada, se ela é viúva, se ela é casada. Aí a gente coloca, no lado a gente colocaria MS, tá bom? Eu falaria tá bom. como mesa. Mes. Beleza? Mes. Good. Thales, fala aí para o último exemplo aí de mês. Fala, Lucas. Só uma dúvida. No caso, a Luana deu o exemplo aí da mãe dela, mas aí, se eu não soubesse, eu usaria o Miss. O mês. Mas e se eu soubesse? Então, se você sabe, por exemplo, ela já foi, eu já sei o estado dela, né? Eu já sei que ela é casada. Então, eu vou usar o Mrs., M-R-S. Eu tenho certeza absoluta que ela não é casada, ela nunca casou. Eu vou usar o Miss. Agora, para mulher que já é divorciada ou já é viúva, eu não tenho certeza, eu utilizo Miss. Miss, tá? Só que repara que esse Miss, vocês estão vendo ali que do lado do Miss não tem um sobrenome, tem um nome? Tá vendo? Por quê? Porque justamente eu não sei se aquele sobrenome dela vem do pai, se aquele sobrenome vem do ex-marido, se aquele sobrenome é porque ela é viúva. Então, se eu estivesse olhando para a janelinha de vocês aqui, eu poderia chamar assim, ó. Ms. Moura, Ms. Sodré, Ms. Schwartz. Só que a Dani já falou que Schwartz vem do marido. Então, a Dani eu tenho certeza. A Dani eu vou falar Mrs. Schwartz. O normal, gente, 99,9% das vezes, é vocês tratarem uma mulher que vocês não sabem como mesa, MS, tá? Não tem certeza, MS. Aí não tem erro. Tranquilo, Lucas? A não ser quando é uma pessoa jovem, né? No exemplo, eu coloquei minha sobrinha, que tem 16 anos, então é mais uma certeza. Que é o que a gente usa até do Miss de cidade, Miss Universo, essas coisas aí. Perfeito, isso aí. Solteira, isso aí. né? Você tem certeza, né? Você tem certeza que é uma menina, que é jovem, enfim. Eu vou usar MES. Na dúvida, MES, tá? MS ali do lado. Tranquilo? Depois disso, vamos lá. Então eu tenho já o meu... Qual que é o plural de Mrs.? Senhora. Peraí, deixa eu voltar pra cá, Giba. De MES com MS? Não, tá casada. Mrs. De Mrs.? Toda a abreviação que eu tenho em inglês, né, porque são termos abreviados aqui, quando eu pluralizo, Giba, eu não coloco S, não coloco nada. Se estiver falando de duas, eu vou ter que colocar o nome das duas. Mrs. Shawn and Mrs. Moura. Aí eu tenho que colocar o nome das duas. Tá, mesmo se tratando de um grupo. Tá bom? Tipo, aquelas senhoras ali, that Mrs. Ah, não, aí eu vou falar madams. Ah, tá. Beleza? Boa pergunta sua. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Gostei da sua pergunta. Deixa eu botar numa parte que eu consigo escrever. Deixa eu ver. Vou escrever aqui embaixo. Se eu for escrever para fulana de tal. Dear... Eu não sei se ela é casada ou se não é, né? Miss Beth. Aí eu vou começar meu e-mail para ela. Agora, eu tô falando daquelas senhoras, né? Ou prezadas senhoras, prezados senhores. Aí seria o sir ou madam, tá? Então, se estou falando de um senhor ou senhores, ou senhoras, ou senhora ou senhoras, eu não estou me referindo especificamente, não estou me adressando, né, ou endereçando a alguém especificamente com o nome da pessoa, aí é senhor ou senhora. Sir ou madam. Beleza? Show. Beleza. O que mais? Aqui, gente, ó. Vou deixar esse Sir Madam aqui embaixo, só para ficar gravadinho. Aqui eu tenho o que eu chamo de KISS, né? A regra máxima para um e-mail, isso é para tudo na vida, né? KISS, de Keep It Simple and Short. Mantenha isso de forma mais simples possível, mais concisa possível, mais curtinha. Concise and to the point, ou seja, conciso, não vou ficar enrolando, estilo linguiça. Stick to essential and specific information and write in a way you would like to read, ou seja, conciso, direto ao ponto, se atenha, né, aquilo que é essencial, que é indispensável, aquela informação específica, e, lógico, escreva de uma forma que você gostaria de ler. Isso aqui é o
principal. Tem gente que às vezes escreve uma coisa gigantesca. Quanto mais importante é aquele e-mail, quanto mais eu preciso que a outra pessoa leia, e quanto mais escasso o tempo daquela pessoa melhor fica, né? Melhor vai ficar se eu deixar aquilo ali mais conciso possível, tá? A chance dela se ater à leitura ali é muito maior, e logicamente a chance de eu errar também é maior. Isso aqui é um clássico, né? Escreva de um jeito que você gostaria de ler. Alguém aqui tem pânico de mensagem longa de áudio no WhatsApp? Se sim, levanta a mão. Muito. Eu vou levantar as duas, que eu tenho muito pânico. E aí eu faço mentoria com um cara chamado Vitor Damasio. O Vitor, ele fala uma coisa que é maravilhosa. Ele fala, cara, você não teve tempo de resumir, né? Ou escrever aquilo que você queria que eu ouvisse ou que eu ficasse sabendo. E me manda um áudio gigantesco de e eu, tô do lado de cá, né? Eu tenho que ter o tempo de ouvir aquilo que você não resumiu. Ou seja, se é mais importante quem está recebendo alguma coisa, né? Poxa, é muito importante que aquela pessoa me dê o tempo dela, divida a atenção dela comigo, então eu tenho que demonstrar, no mínimo, esse respeito por essa pessoa, tá? Então também não vou mandar um áudio gigante para um cara que eu sei, uma mulher que eu sei que é muito importante, eu quero fazer negócio de repente, tá? Então, escreva de uma forma que você gostaria de ler. O que mais? Quarto ponto, gente, pelo amor de Jesus. Isso aqui serve para e-mail, isso aqui serve para página de venda de vocês, isso aqui serve, o Giva que trabalha com internet, né, Giva? Isso aqui serve para sua copy, sua carta de vendas, isso aqui serve para a Marcela que trabalha com marketing, isso aqui serve para tudo na vida de vocês. Usem fontes padrões, né? Tem as fontes mais clássicas aí, a família do Arial, ou Arial, a Courier, que é mais deitadinha, ou a Times New Roman, que são as mais clássicas. Aqui, ó, do lado, eu já coloquei até as fontes que o próprio Gmail já sugere, que são as fontes que são mais comuns. Essa Comic Sans ali eu acho meio bobona, não uso muito não, acho ela meio infantiloide. Agora, pelo amor de Deus, não vai me escrever com Lucida, não vai me escrever como se eu estivesse fazendo um quadro de giz, né? Isso aqui você pode escrever se for fazer uma brincadeira, uma apresentação, alguma coisa para chamar sua atenção. Mas um e-mail formal, um e-mail sério, que eu preciso da atenção da pessoa, eu quero que seja uma coisa legível, tá? Então, priorizem as fontes padrões. E, obviamente, quando você for encerrar o seu e-mail, você vai escrever um closing, ou seja, um encerramento ali. Eu posso fechar meu e-mail, por exemplo, com yours sincerely, posso escrever um e-mail com yours truly. O que significa isso aqui? Se eu for trazer o pedreiro, vai ficar esquisito, né? O seu sinceramente, ou os seus verdadeiramente. Em português, a gente escreve o quê, gente, geralmente, para escrever, para acabar o e-mail? Atenciosamente. Atenciosamente. Atenciosamente, isso aí. Cordialmente, né? É o mais comum. ATT, se tiver com preguiça, né? ATT é ponto vírgula. Tá com preguiça, põe um ATT. Uhum. Em inglês, é muito comum a gente colocar yours sincerely, tá? Seus sinceros, ou os meus sinceros, enfim. Ou best regards, ou kind regards, que é uma expressão também. Ou simplesmente thank you. Thank you. De novo, quanto mais próximo for da pessoa, aí sim, obviamente, mais informal eu posso ser. Eu postei esses dias um negócio, deixa eu até ver se eu acho, pra vocês darem risada. Não sei se vocês viram lá no Instagram, peraí. Deixa eu achar uma página aberta aqui. Gente, juro, eu... Plaquinha de aeroporto, né? A plaquinha, vocês viram? A plaquinha do aeroporto? Vi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Deixa eu abrir. Coitado, certeza que alguém, o chefe dele deve ter virado e falou assim, fulano, seguinte, você vai lá no aeroporto buscar o patrão, chegando lá, deixa eu dar um stop share aqui da apresentação, vou dar um share aqui daqui eu quero mostrar pra vocês. Chegando no aeroporto, pega o nome do fulano de tal que você vai receber, tá no final do e-mail, pega lá, tá no nome do cara. Gente, olha aqui que o cara me escreve. Senhor best regards, tadinho, né? Chega a ser meio engraçado. Porque na cabeça dele, o best regards ali, tipo, o senhor fulano de tal, sei lá quem que é esse cara, né? Então, best regards é a forma que a gente, meus melhores cumprimentos, enfim, saudações, essa é a ideia aí, tá? Então, não seja essa pessoa aqui que escreve o best regards na resposta. E pra gente finalizar, o que a gente vai fazer? Um life work que vocês fizeram aqui, que foi curtinho, foi molezinho. Segundo
que é o de escrever a carta. E o terceiro, que eu vou ser uma teacher boazinha hoje, vou dar uma colher de chá. Eu vou deixar vocês fazerem isso como life work também, mas tem que fazer, tá? Não pode deixar de fazer. Mandem, acabando a nossa aula aqui, mandem lá no nosso grupo, ou melhor, vou fazer o contrário. Eu vou mandar o meu e-mail para vocês, eu quero que vocês me escrevam um e-mail, tá? Qualquer e-mail. Aline, mas eu não sei escrever em inglês, eu não tenho ideia do que eu vou colocar no corpo do e-mail. Não tem problema, eu vou dar uma sugestão. Então, eu vou colocar lá, Dear, vocês sabem se eu sou casada? Vocês não sabem. Então, quem não sabe, escreve lá, Mrs. Meu sobrenome, Aline Shelf. Ah, não, eu tenho certeza que a Aline é casada. Vou escrever, então, Mrs. Shelf. Não, acho que a Aline é muito jovenzinha, tá com a pele maravilhosa, deve ter 18 aninhos ali, então vou escrever Miss, não tem problema. Escreve lá, Dear, se vocês quiserem escrever, né, o pronome de tratamento, e escreve, I'm writing this email to you, tô escrevendo esse e-mail porque vocês quiserem escrever, e assina o e-mail embaixo, tá? Eu vou mandar para vocês o meu e-mail, quero que vocês escrevam um e-mail para mim, para eu saber se está certinho. Eu só que vou ver, eu vou corrigir, e eu vou ajudar vocês se tiver alguma dúvida. Aline, como é que eu escreveria um e-mail se eu quisesse falar sobre tal assunto? Se quiser até perguntar alguma coisa, pode perguntar. E aí vai ficar fácil controlar, hein? Saber quem que fez seu homework. Vai ficar moleza. Vamos fazer esse acordo? Escrevam isso para mim. Escrevam para mim o e-mail, escrevam uma cartinha, tá? O e-mail é ridículo de fácil de decorar. É aline@alineshelf.com. Não tem como errar. Mas eu vou mandar lá no grupo de vocês também. E pra gente encerrar, aparece todo mundo aí, vai? Quem puder. Marcela, Lili, Diane, Paulinha, Kissela. A cartinha é para tirar uma foto, é isso? É para fazer a uma cartinha, escreve uma foto, isso. E manda, né? Pode aproveitar esse momento assim, escreve uma carta de amor, escreve uma carta de amizade, deixa alguém feliz. De repente no prédio de vocês, tem um vizinho chato, já aproveita, já se vinga dele, se vinga em inglês, né? Sei lá, escreve alguma coisa. Escreve pro zelador, tá? Qual é o seu e-mail, Aline? aline@alineshelf.com. Tá. Tá? Depois eu mando lá no grupo. Giba, se puder aparecer, Paulinha, Kelly, Diane, pra gente tirar a nossa foto final. Patrícia se foi. O Giba na área aí. Daqui a pouco a Patrícia aparece pra gente tirar essa foto. Kelly apareceu. Bem melhor ver o rostinho de vocês, tá vendo? Gente, chiquérrimo esse fundo da Patrícia. Fala sério, ó. Personalizado. Só falta a Paulinha, não sei se a Paulinha tá ocupada ali. Pra gente encerrar, vou deixar minha frase aqui. Deixe o rostinho de vocês que a gente vai tirar foto, já? Aê, Paulinha, muito bom. Pareceu que voltou. Fiquei feliz por 2 segundos, voltou. Antes da gente encerrar, quero deixar essa frase aqui, como eu sempre gosto, né? Para deixar vocês uma mensagem positiva. Então, if you believe it work out, you'll see opportunities. If you believe it won't, you will see obstacles. Ou seja, se você acreditar que vai funcionar, você vai ver oportunidades, você vai enxergar oportunidades. Se você acha que não vai funcionar, você só vai enxergar obstáculos. Então, pensamento positivo sempre, tudo aquilo que eu quero, eu mentalizo, vou atrás, né? Às vezes as barreiras servem para fazer a gente mais forte, mais firme, stronger, harder, e capaz de passar por aquilo ali, enfim, sobrepor aquele obstáculo e se tornar cada vez mais forte, mais maduro, mais íntegro, mais parrudo ou parruda naquilo ali. Deixa eu dar um stop share pra gente tirar a nossa super foto. Lembra? A gente faz a nossa mão do dinheirinho. Peraí, deixa eu jogar pra baixo. Aê, todo mundo já craque, ó. Então, speak to céu, quero vender, vou ganhar dinheirinho. 1, 2, 3 e... Peraí, sorrisão, todo mundo tá rico. Aê, show. Gente, obrigada. Adorei nessa aula hoje. Consegui manter mais ou menos 1 hora? Consegui, tô ficando boa nisso. Vai pra gravadinha na nossa plataforma. Façam os 2 exercícios, tá bom? É muito importante. Faz a cartinha, handwritten, escrita à mão, e escrevam para mim um e-mail, nem que seja aqui no e-mail. Vocês gostam muito de hot dog. Quem não souber falar muito bem inglês, I love hot dog. Pronto, escreveu no corpo de e-mail, já treinou. Fechado? Obrigada pela participação. Vocês querem falar alguma coisa? Alguém perguntar alguma coisa? Tudo trans? Tudo sussa? Obrigado. Tá bom. Quarta-feira a gente se vê. Um beijo. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, boa noite, pessoal.